Ana Paula, Bárbara, Pedro tá aqui constantemente agora, encostou ali, novo integrante da equipe. Tem que ver, Humberto, nome de jogador de futebol, né? Pois é, rapaz. Agora o jogador de futebol, antigamente o jogador era um nome só, agora sempre é com dois. Mas já tá passando da idade das divisões de base, já tá chegando. E daí vai. Tilson, o comentário de hoje é aquilo que pronunciei aqui semana passada, a questão da inflação brasileira. Estava com saudade e fui procurar fazer uma matéria sobre economia, um assunto que me encanta também, porque depois do índice apresentado pelo governo federal, pelo IBGE especificamente, de que a inflação do ano passado bateu 10,26%, a segunda maior em 26 anos, suplantada apenas pelo último ano do governo Dilma Rousseff, nos chamou a atenção e nós fizemos uma base da cesta básica com 28 artigos no mês de fevereiro, já que foi anunciado oficialmente no fim de janeiro. Em fevereiro, em 2 estabelecimentos da cidade, em uma das maiores redes de supermercado e no advento dos últimos anos, que são os atacadões. Nesses 2 estabelecimentos, nós fizemos pesquisa no início de fevereiro, mais precisamente no dia 8, dos mesmos itens de uma pesquisa que fizemos agora no mês de maio, os mesmos itens com as mesmas marcas, com o mesmo peso, para evitar que se pegue hoje um leite condensado de uma marca mais conhecida e um outro menos conhecido, e aí você teria uma discrepância no preço. É como você chegar um caderno de 10 matérias numa loja e esquece que a capa de é uma capa comum, de uma cor só, e a outra capa é um artista de nome nacional que cobra royalties sobre a venda do caderno. Então vai pipocar a diferença. O que geralmente fazem os PROCONs, porque não tem um entendimento mais apurado, e chega aqui, caderno da matéria, tá aqui o preço, encontra de 10 numa loja, encontra de 30 no outro. Então é mais ou menos assim. Então nós fizemos um critério para que a gente pudesse ter a real situação. Pois bem, esta semana foi anunciado o aumento, o índice de inflação do último ano, e que chegou a 26%, o maior da história recente brasileira, porque é o maior índice dos últimos 26 anos. O pessoal pode questionar, sim, mas a inflação subiu no mundo inteiro, o que é uma verdade absoluta. Só que o Brasil é um dos 2 países do mundo apenas que a inflação ultrapassou os 2 dígitos. Tem um companheiro lá na Ásia e Europa, porque é na Turquia que divide ali os continentes. Pois bem, lá passou de 10 um pouquinho, e aqui 12,26. Um escândalo. Ao contrário dessa discrepância, os outros quase 200 países do mundo, porque acho que são 206, os cerca de 200 países do mundo, a inflação estão bem abaixo dos 10%, não alcançaram os 2 dígitos. Isso é preocupante, porque quando fizemos esse levantamento, que está na edição de hoje do jornal Folha do Espaço, nós encontramos, nesses 3 meses, uma inflação de 7,2% em 3 meses. Se você fizer uma projeção com mais 3 trimestres, nesse mesmo, uma conta empírica, você vai encontrar 28%, meu irmão. 28% de inflação. A meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, ligado ao Banco Central, ao governo federal, portanto, a meta hoje estabelecida ainda é de 3,5%, podendo chegar a mais 1,5%, portanto 5%. O que eu quero dizer é que em apenas 3 meses, nós temos uma inflação que chegou a mais do dobro daquilo estabelecido, preconizado pelo Conselho Monetário Internacional, que é quem estabelece as metas inflacionárias no país. O governo perdeu o controle completamente da inflação. Não se tem notícia que isso possa minorar.
apesar de ter aumentado a taxa Selic, também uma das mais altas da história do Brasil, a média histórica, estamos em 12,75. Isso é preocupante porque atinge diretamente no bolso não apenas daqueles que são ricos, mas de forma mais contundente, mais danosa para aqueles que sofrem mais, que são os assalariados, não importa se de um salário mínimo ou de 10 ou de 20, porque são fixos. E isso impacta na vida do cidadão. Quando a gente observa que o governo não tem capacidade de fazer um controle duro sobre uma empresa, uma das poucas empresas com lucratividade excelente da base do governo, a Petrobras, o governo não tem controle. E quando eu falo não tem controle, não é controlar os preços, porque essa empresa é uma empresa de capital aberto e que seus acionistas têm que efetivamente ter o lucro sobre a inversão do seu capital em ações. Mas que o governo tem uma política consorciada, destinando parte ou todo do seu lucro para ser revertido no custo da companhia. Falei sobre isso aqui, para que ela não sofra impacto, porque o combustível, já que o Brasil tem mais de 70% das suas cargas por meio de transporte rodoviário, impacta o valor do diesel em tudo isso, além do transporte público, que é caótico no Brasil, por falta também de uma política mais acurada de todos os estados e municípios brasileiros. Digo isso para que as pessoas entendam como é que está a inflação. Fiquei decepcionado com o IBGE, que tem um banco de dados fenomenal. É um instituto que merece o respeito de todos nós, mas ele tem que se debruçar mais detidamente como está sendo feito essa sua coleta de dados. Isso aqui é fato, nós fomos, o leite marca tal é tanto hoje e 3 meses depois ele tem um aumento de 7,2. E olhe que nesse levantamento teve artigos com um decréscimo fantástico. E isso não fez com que subisse mais, que foi o caso do pimentão. A gente tem que botar, tá na sexta, vamos lá. Ele diminuiu 50%, porque aquela questão mesmo de hortifruti que tem uma dificuldade por tempo, por produção, por a queda dela, e aconteceu. Então, essa cesta que no mês de fevereiro custava R$ 223,35, agora se apontou para R$ 239,33, o que ensejou 7,2% de inflação. Claro, como temos a base de dados desses meses, vamos fazer levantamento daqui a 3 meses, nas mesmas condições, para observar a direção. Mas a situação é caótica, é falta de controle absoluta do Ministério da Fazenda, através dos seus coligados, exatamente o Conselho Monetário, o Banco Central, que é o responsável por essa área de controle de preços através do aumento da taxa Selic, quer dizer, aumenta os juros, para que você, sufocado, venda mais barato para fazer caixa. E daí, assim, de uma forma mais grossa. É mais isso aí, e eu não podia deixar de fazer o comentário sobre isso, porque também atinge no meu bolso, preocupado como cidadão. E como comunicador, me obrigo a dar informações mais precisas a quem nos ouve, é que eu estou aqui fazendo essa denúncia da discrepância daquilo que é estabelecido pelo IBGE e o que acontece na realidade nas gôndolas dos supermercados brasileiros. Política, por Humberto Cedras, no Bom Dia Feira. Bom, como Humberto